Voltamos para a nossa parte 2 aqui, continuando a correção no livro de português. Página 125. Em que instituições de arte ele estudou? Então, Cândido Portinari estudou em qual instituição? Ele tentou entrar para a Escola de Belas Artes, mas ele não conseguiu, foi reprovado. Então, muitas das vezes a gente vai tentar, né, o estudo em alguma universidade, tá? Em alguma escola, e às vezes a gente não consegue. Não deve desistir, porque ele não desistiu. Então, ele se matriculou lá no Liceu de Artes e Ofícios. Então, ele não conseguiu em um lugar, mas conseguiu em outro. Então, vamos colocar aqui. Tentou entrar na Escola de Belas Artes, mas não foi, né? Mas não foi aprovado. Então, ele se matriculou no Liceu de Artes e Ofícios posteriormente. Ele conseguiu ingressar na escola que desejava. Então, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista daquilo que você quer. Porque, com certeza, se você for persistente, você conseguirá. Bom, vamos para a número 8, isso. Portinari, ao nascer, tinha o tamanho de uma garrafa. Segundo seus pais, isso indica sinais de uma criança prematura, uma criança que se tornará famosa, uma criança perfeitamente saudável, uma criança que não viverá muitos anos. Então, aqui no texto está falando, tá? Tinha o tamanho de uma garrafa na versão pitoresca de seus próprios pais e dava a impressão de um filho prematuro. Vamos marcar o X aqui em uma criança prematura. Então, nasceu antes do tempo, né? Essa criança, hoje em dia, né, com a tecnologia avançada, né, as crianças, elas que não completam ali, que as mães não completam os 9 meses de gestação, tira essa criança antes, né, e ali ela fica internada até ela chegar ali ao peso, né, e ao tamanho ali para poder receber a alta do hospital. Então, hoje em dia tem muita criança prematura que, graças a Deus aí, né, com o avanço da medicina, conseguem sobreviver. Portinari buscou desenvolver suas habilidades de desenho e pintura. Que situações trazidas no texto você pode pontuar? Então, ele nasceu com essa vocação, né, desde muito cedo. Então, ele começou a desenhar nas paredes de sua aldeia. Então, lá na comunidade em que ele morava, né, ele desenhava nas paredes. Depois, ele ajudou os pintores, né, a fazer a pintura lá no teto da igreja. Ele desenhou as estrelas. Ele também, né, trabalhou numa ferraria
né? E lá ele fazia pintura de veículos, acrescentando-lhes ainda as iniciais dos nomes de seus proprietários. Então, vamos escrever aqui, ó. Ele desenhava em papéis e nas paredes de sua cidade, ajudou um grupo de pintores na decoração da igreja e trabalhou numa ferraria pintando as iniciais dos donos no carro. Vou diminuir aqui a letra. Ainda não deu, né? Vamos lá. Isso. Então, ele começou bem cedo aí essa arte artística dele. Número 10. Você conhece alguma obra de Cândido Portinari? Se sim, qual? Se conhece mais de uma, qual é a sua favorita? Então, todo mundo aí na sala conheceu a obra do Cândido Portinari através do livro de história, tá? Aquela obra do futebol que ele desenhou. Esta obra aqui, tá? Então, esta obra aqui, ela está no nosso livro de história, tá? Onde ele retrata aqui, né, crianças que estão jogando futebol, beleza? Se você conhece mais alguma, você vai escrever lá na resposta. Número 11. Pesquise um pouco mais sobre Cândido Portinari e relate nas linhas abaixo o que mais chamou a sua atenção na história da vida dele. Então, aqui você vai fazer uma pequena pesquisa aí, tá? Escrevendo um pouquinho do Cândido Portinari. Então, aqui a professora, né, mostrou algumas imagens, né, contou um pouquinho também da vida dele aí através do texto. Então, você vai escrever aqui um pouquinho sobre ele, tá? Resposta pessoal. A professora também quer que vocês façam um desenho aí da obra do Cândido Portinari. Então, atividade, vocês irão desenhar em uma folha alguma obra do Cândido Portinari, tá? Fazendo a sua releitura. Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí das obras deles. A professora mostrou algumas obras aqui. Então, nós temos essa daqui. Então, vocês podem retratar esta obra aqui, tá? Desenhando ela em uma folha. Nós temos essa outra obra aqui que ele desenhou. Vocês também podem retratá-la aí em uma folha, lembrando que tem que desenhar e pintar nas cores que o Cândido Portinari pintou, tá? Nós temos essa obra aqui, né? Tá vendo aqui duas crianças, né? Estão brincando. Vocês também podem retratar esta obra. Aqui uma outra obra também, tá? Do Cândido Portinari. Então, vocês irão escolher uma obra, né? Pesquisar aí uma obra do Cândido Portinari e fazer a sua ilustração, a sua releitura, beleza? Né? Lembrando aí que não é para fazer pequenininho não, tá? Então, aumente aí, né, do tamanho da folha de vocês. Capriche bem bonito, combinado? E quem está no presencial vai levar para a professora. Quem está no 100% online, tira a foto e me envie. Certinho? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de português na página 126,
trabalhando aqui sinônimos e antônimos. O que será que significa sinônimos? Vamos ver então o que significa sinônimos. Nós temos aqui, ó, o significado. São as palavras que têm sentido parecido, são chamadas de sinônimos. Nós encontramos muitos sinônimos na onde? No vocabulário. Então, quando a gente lê um texto, né, as palavrinhas que a gente não conhece, lá tem o quê? O significado dessas palavrinhas, tá? No vocabulário. Também encontramos o significado das palavrinhas no dicionário. Então, quando tem uma palavrinha que eu não conheço ela, que eu não sei o seu significado e quero saber o seu sinônimo, eu posso olhar no dicionário. Então, sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido. A professora trouxe aqui algumas frases que têm palavrinhas que eu quero os sinônimos dessas palavrinhas. Então, eu tenho aqui, eu moro em Alto Alegre. Qual que é o significado de moro? Qual que é o sinônimo de moro? Moro é o mesmo que resido. Então, eu resido em Alto Alegre. O professor apareceu de repente. Qual é o sinônimo de apareceu? Ó, surgiu. O professor surgiu de repente. Francisca quer muito passar no seletivo. Francisca deseja passar muito no seletivo. Então, quer e deseja têm o mesmo sentido. Palavras que são sinônimas são palavras que têm o mesmo sentido. Bom, eu tenho aqui a seguinte frase. A flor tem um aroma agradável. Qual é o sinônimo de aroma? Qual palavrinha eu posso substituir aqui que tem o mesmo significado de aroma, que vai dar o mesmo sentido a essa frase? Ó, a flor tem um cheiro agradável. Então, eu vou substituir aroma por cheiro, que tem o mesmo sentido. A frase não vai mudar o sentido dela, tá bom? Vai continuar com o mesmo sentido, porém, eu só substituí uma palavra por outra. Vamos agora conhecer os antônimos. No livro tá escrito assim: as palavras que têm sentido contrário são chamadas de antônimos. Então, antônimo é o contrário, né? Então, nós temos aqui até a palavrinha aqui, nada. Eu tenho nada, você tem tudo. Alto, baixo, tá? Então, aqui tá informando, a escada alta, o banco é baixo. Então, o antônimo, né, digamos que ele é mais fácil do que o sinônimo, porque o antônimo a gente já sabe que é o contrário daquela palavrinha. E o sinônimo, né, já é o quê? Já é o que significa aquela palavrinha, tá? Qual o sentido que tem aquela palavrinha? Então, aqui eu tenho alguns antônimos, que é o contrário. Então, aqui, ó, grosso, lápis grosso. O contrário de grosso é fino. Aqui eu tenho o jabuti, né? Ou tartaruga, lento. Então, jabuti é lento. O coelho é rápido. Aqui eu tenho a caixa, né? Duas caixas. Então, aqui simboliza aberto e aqui fechado. Então, a caixa está aberta e aqui a caixa está fechada. Aqui nós temos a imagem de um doce e aqui a imagem de um tipo de salgado, um alimento que é salgado, um alimento que é doce. Então,
Antônimo é o contrário das palavras, tá? É o contrário ali daquela informação, daquela imagem. Na página 127, nós temos aqui, tá? Alguns sinônimos e antônimos. Então, nós temos aqui um monte de palavrinhas que são sinônimo e que são antônimos. Então, aqui, ó, achar, o sinônimo encontrar. Então, achar e encontrar dão o mesmo sentido a uma frase, tá? Alegre. Deixa eu colocar aqui no achar, encontrar. Alegre, contente. Então, são palavras sinônimas que têm o mesmo significado. Eu estou alegre, eu estou contente. Alvo, claro. Andar, caminhar. Essa aqui já é mais conhecida. Eu estou andando, eu estou caminhando. Aparecer, surgir. Auxiliar, ajudar. Eu vou te auxiliar na atividade. Eu vou te ajudar na atividade. Barulho, ruído. Bastante, muito. Bonito, belo, lindo. Você é bonito, você é belo, você é lindo. Calmo, tranquilo. Chorona, manhosa. Comprido, longo. Desaparecer, sumir. Distante, longe. Você mora tão distante, você mora tão longe. Enfermo, doente, você está enfermo, você está doente. Enorme, imenso, espontânea, natural. Estudioso, aplicado, você é estudioso, você é aplicado nas atividades. Freguês, cliente, você virou meu freguês, você virou meu cliente. Gentil, delicado, gozado, engraçado. Grande, amplo, habitar, povoar, isolada, solitária, morar, residir, pacote, embrulho, perfumado, cheiroso, perguntar, indagar, preguiçoso, vadio, próximo, perto, repleta, cheia, doente, enfermo, gostoso, saboroso, antigo, velho, solto, livre, lembrança, recordação. Eu guardei esta lembrança do meu aniversário, eu guardei esta recordação do meu aniversário. Então, vocês viram aqui que sinônimos são palavras que dão o mesmo sentido naquela frase, tá? Tem o mesmo significado, porém eu posso substituir aquela palavrinha por outra. Agora vamos para os antônimos também. Ó, nós temos aqui valente, o antônimo de valente, o contrário, covarde, alegria, tristeza, aparecer, desaparecer, áspero, macio, atrasado, adiantado, baixo, alto, bom, mal, calmo, aflito, cheio, vazio, claro, escuro, corajoso, medroso, curto, comprido. Difícil, fácil, essa tarefa está difícil, essa tarefa está fácil. Dormir, acordar, entrar, sair. Felicidade, infelicidade. Feliz, infeliz. Forte, fraco, dentro, fora,
gordo, magro, honesto, desonesto, justo, injusto, largo, estreito, longe, perto, morrer, nascer, noite, dia, está de noite, está de dia, nunca, sempre, obediente, desobediente, perder, ganhar, rico, pobre, sim, não, tá acabando, soltar, prender, sujo, limpo, tarde, cedo, útil, inútil, vender, comprar. Eu vou vender esta casa, eu vou comprar esta casa. Então, vocês viram aí que antônimo são palavras que são contrárias, é o contrário, tá bom? Vocês irão escolher aqui 10 palavras que são sinônimos e 10 palavras que são antônimas e escrever no caderno de caligrafia. Então, vocês escolham aqui 10 palavras, lembrando que tem que escrever a palavra e o sinônimo, igual achar, encontrar, alegre, contente. Então, vocês irão escolher 10 palavras daqui e 10 palavras que são antônimas, igual valente, covarde, alegria, tristeza, tá? E escrever no caderno de caligrafia, certinho? Então, irão escolher 10 palavras que são sinônimas e 10 palavras que são antônimas. Escrever a palavrinha, colocar o seu sinônimo. Escrever a palavrinha e colocar o seu antônimo no caderno de caligrafia. E também responder a atividade da página 128. Então, vocês irão responder a página 128, 129 e 130 no livro de português, onde nós estamos trabalhando sobre sinônimo e antônimos. Então, todos irão responder em casa essas 3 páginas. Próxima aula de ética. Vamos pegar o livro de ética para a gente fazer a correção.